Boa noite, amigos. É com muita alegria que nos vemos novamente por aqui, pelo espaço das redes virtuais do nosso Centro Espírita Joana d'Arc, para refletir à luz do Espiritismo sobre questões do nosso cotidiano. Na noite de hoje, com uma convidada mais do que especial, que daqui a pouquinho vai desenvolver conosco algumas reflexões sobre o Dia de Finados. Nós estamos um dia antes do Dia de Finados, dia 2 de novembro é celebrado aí nacionalmente pela nossa sociedade, o Dia de Finados, o dia de recordar daqueles que já retornaram à dimensão espiritual, envolvê-los em nossas preces e hoje, então, nossa conversa sobre esse tema para que a gente conheça a perspectiva espírita sobre a vida espiritual, sobre o retorno à dimensão espiritual, para que a gente pense sobre chegadas, partidas e a esperança do reencontro. Para que a gente se prepare, então, para essa nossa atividade aqui no ambiente virtual do Centro Espírita Joana d'Arc. Antes, na verdade, dessa exposição, nós faremos uma leitura de uma mensagem do Espírito Sheila. Antes dessa leitura, no entanto, eu gostaria de recordar que você pode ficar por dentro da programação de trabalho do nosso Centro Espírita, das atividades que seguem acontecendo virtualmente nesse período de isolamento social necessário por conta da pandemia, e para ficar por dentro é só acompanhar, tanto aqui no Facebook quanto no Instagram. Só procurar por @JoanaDarkMT e nos seguir, então, nessas redes sociais para que você acompanhe a nossa programação. A leitura é da mensagem chamada Aos Corações que Ficaram, do Espírito Sheila. A mensagem diz o seguinte: seu coração amoroso sofre com a partida do ser amado, que te antecedeu na grande viagem para o além. Recordações te torturam, emoções dolorosas te abatem. Entretanto, raciocina um pouco. A morte física não separa os afetos, que seguem unidos além do tempo e do espaço. O ente querido, a quem aspiras reencontrar, segue o próprio caminho da espiritualidade, preparando o momento em que teus corações se tornarão a unir. Assim, reergue-te da dor e segue para a frente. Tua vontade de viver e servir se refletirá no mais além, preenchendo de ânimo e tranquilidade o coração que partiu. Ora a Deus, rogando serenidade, a fim de que a dor de agora se converta em ensinamento importante, convidando-te à certeza na imortalidade espiritual. Do plano maior, o coração amado prosseguirá ligado a ti, construindo o próprio destino sob o amparo de Deus. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, nesse momento em prece, nós solicitamos a Tua presença conosco, nos envolvendo em Tua energia amorosa, nos inspirando o coração, para que consigamos envolver em nossas melhores vibrações nossos entes queridos que já retornaram à dimensão espiritual, para que a nossa lembrança para com eles, Mestre, seja de uma saudade saudável, de uma saudade de admiração, de carinho e sustentada ou acolhida pela certeza do reencontro. Concede-nos a alegria de bem compreender a proposta espírita, Mestre, para que, nos sentindo espíritos imortais, tenhamos condições de superar qualquer situação dolorosa que nos chegue, de superar a dor da separação momentânea, na certeza de que em Ti e por Ti nos reencontraremos. Inspire com especial solicitude a expositora da noite de hoje, essa amiga querida que tem a responsabilidade de nos trazer as colocações amorosas a partir da perspectiva de trabalho espírita, para que ela fale aos nossos corações e nos inspire confiança, bom ânimo e perseverança. Envolve, Mestre querido, nosso ambiente doméstico, nossos lares, ainda os cemitérios, os hospitais, os espaços onde a dor da desencarnação se faz mais presente, para que todos nós, enquanto humanidade, sejamos amparados pelo Teu coração. Guarde-nos na Tua paz,
e nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja. Lembre-se de mandar aqui nos comentários de onde é que você está assistindo a gente. Conta pra gente onde você está assistindo. E agora, para a exposição sobre o tema chegadas, partidas e a esperança do reencontro, nós passamos a palavra à nossa queridíssima Lúcia Moisés, educadora, expositora, autora espírita e evangelizadora lá do Rio de Janeiro, colaboradora do nosso Conselho Espírita do Rio de Janeiro e da Casa de Batuíra. Lúcia, é com muita alegria que a gente te recebe na noite de hoje e passamos a palavra para a sua exposição. Boa noite, queridos companheiros. Boa noite, Tiago. É com muita alegria que aqui estou, no Centro Espírita Joana d'Arc, junto a Corações Amigos de Cuiabá, uma cidade que eu trago no meu coração. Tenho grandes amigos em Cuiabá. E estamos nas vésperas de finados. Sabemos que, durante a pandemia, muitos corações sofreram a dor da separação, e hoje a nossa fala é no sentido do consolo, no sentido de trazer a mensagem de esclarecimento, a mensagem de esperança que a doutrina espírita nos oferece. E vamos começar pensando na criança que chega. Em determinado momento, o casal se descobre grávido. É um neném que chega, é mais um filhinho, é o primeiro, é alguém que está chegando para aumentar a família. Há uma alegria imensa. Algumas pessoas vão de ver ali um ser recém-criado por Deus, em função da sua crença religiosa. Mas nós, espíritas, cada vez que sabemos da chegada de um bebê na família, nós sempre pensamos: quem será? Mais um amigo? Alguém que nós já deixamos no plano espiritual com o trato de vir se reunir a nós? Um irmão querido? Um filho de outra vida? Um pai? Alguém muito caro ao nosso coração? Ou não? Também tem essa possibilidade. Mas, de qualquer forma, quem chega é alguém que partiu. É alguém que partiu muitas vezes da Terra como nós. Idas e vindas. Esse processo faz parte da nossa evolução. A nossa vida verdadeira, nós todos sabemos, nós que estudamos a doutrina espírita, é no plano espiritual. É lá que realmente existem os nossos laços, as nossas famílias. É lá que está o nosso educandário, é lá que é a nossa escola, é o nosso templo, são os nossos amores, livres desses compromissos materiais que nos prendem aqui na Terra. Mas nós sabemos que, criados simples, ignorantes, estamos nessa trajetória evolutiva entre erros e acertos. E aquelas situações que criamos aqui na Terra e que não nos foram muito favoráveis, fruto dos nossos equívocos, nós precisamos retornar aqui na Terra para acertar. Então, graças a Deus, nós temos a doutrina espírita que nos traz toda essa explicação nos mínimos detalhes. Nós temos mensagens vindas das mais diferentes formas, nos provando que a vida continua. Então, quando nós pensamos que a vida continua e que nós também estamos num processo contínuo, a nossa individualidade ela vai num contínuo
mudando de personalidade, mudando de corpo, mudando de situação e circunstância. Mas esse espírito que nos anima, esse espírito que somos nós, ele é contínuo. E a vida continua do lado de lá e retorna aqui. Então, sabemos da doutrina espírita, a partir mesmo de Kardec, quantos retornam para contar o que está fazendo do lado de lá. Então, nós temos, por exemplo, no livro Céu e Inferno, são 68 casos de espíritos, alguns conhecidos ali da Sociedade Parisiense de Estudos, Paris, não é? De alguns, mas outros vindos, inclusive, de outras partes, completamente desconhecidos. E ali nós temos, desde aqueles espíritos felizes até os torturados, os que estão em situação mediana, aqueles que se suicidaram, enfim, os embrutecidos. Ali já começa a certeza da continuidade. Além de tudo aquilo que os espíritos vêm conversando e explicando para Kardec. Então, nós não temos dúvida da reencarnação dos nossos princípios básicos. Nós temos pesquisadores que vieram depois de Kardec, chamam muita atenção. Eu sempre me impressiono muito com isso. Nós estudamos pouco aqueles que vieram depois, né? Mas nós vamos encontrar em Leon Denis, em Gabriel Delane, nós vamos encontrar em Camille Flammarion, em Bolzano, tantos outros que vieram depois. Pesquisas e mais pesquisas, mostrando a continuidade da vida. Então, por exemplo, teve a crise da morte, o Bolzano, o fenômeno da morte. Nós vamos encontrar o depois da morte do Leon Denis. São tantos os livros, o Delane tem Alma Imortal, e livros que têm registros de casos que são com testemunhas, inclusive, de pessoas. É muito comum pessoas que vêm se despedir, pessoas que têm certeza, vem o espírito, às vezes dentro de um navio, pessoas que estão longe, que estão distantes, e que só depois de algumas semanas é que vem a notícia e a pessoa diz, mas naquele dia, naquela hora eu vi a visita. Então, eles se dedicaram tanto a isso. Né? Nós temos os casos de materialização de espíritos. Então, por exemplo, o William Crookes, o grande cientista britânico, respeitadíssimo, com todos os seus trabalhos em torno de Kate King, né, que se materializava e que era tocada, que era vista, que era medida, que era pesada, com fotos. Então, tudo isso vem nos falar da existência da vida depois da morte. A morte sempre foi parte, né, dos nossos condicionamentos. Nós, muito antes de sermos espíritas, porque é tão recente, nas nossas vidas passadas, possivelmente estávamos ligados a tradições religiosas que tinham pavor da morte. Tanto que a imagem da morte é aquela imagem da caveira, com a foice, né, com o capuz toda de negro que vem ceifar vidas. São os condicionamentos. O medo, a incerteza, a história de um inferno sem fim, de uma condição única, ou vai para o céu ou vai para o inferno, quando muito para o purgatório, que de lá vai sair se tiverem as preces intercessórias. Então, isso era fruto de muito medo. Eu vi a necessidade disso para uma dominação.
Nós sabemos disso. O Espiritismo, ele nos liberta desses condicionamentos, ele nos desperta desse medo. Então, nós entendemos o medo da morte, e muitos de nós, vamos ser francos, nós não temos medo da morte, mas temos medo da dor, do sofrimento, de que forma que ela virá, e isso é natural. Nós temos o instinto de defesa. Então, não há como negar que queremos, sim, instinto de preservação, queremos preservar a vida. Nós estamos todos os dias orando pelos nossos irmãos da pandemia, pedindo aos amigos, a Deus, a Jesus, que socorra, que venha trazendo a vacina, que pare, que estanque, natural. É o nosso desejo de continuarmos na vida. Mas a materialidade faz com que nós percamos de vista essa essência espiritual. Então, é muito comum que, uma vez na matéria, nós estejamos envolvidos com toda essa vibração mais pesada que nos faz ter um distanciamento grande da realidade espiritual, realidade que é nossa. Nós somos espíritos, então precisamos desse contato mediúnico que vai nos trazer a certeza da vida após a morte. Nós aqui em Niterói tivemos durante muitos anos, até anos recentes, uma senhora que ela dirigia uma casa de idosos, Dona Maria Amélia, que foi na casa dela, na fazenda dela, que durante um determinado tempo, o grande médium que fazia materializações luminosas, o Peixotinho, fazia os tratamentos médicos, os tratamentos de saúde para as pessoas que necessitavam. E nós tivemos oportunidade, certa vez, de, conversando com Maria Amélia, perguntar para ela sobre como é que como é que eram as materializações dos espíritos. E ela veio nos contar um fato na década de 50, possivelmente. Ela disse: Lúcia, era na casa da fazenda, tudo trancado. Nós colocávamos do lado da porta um banco para que ninguém entrasse. A cabine onde ficava o Peixotinho tinha outro banco também, para que nada, não tivesse nenhuma chance de sair. E, de repente, nós víamos a Sheila saindo da cabine, toda prateada, iluminada por dentro. Uma das coisas mais lindas que você pode imaginar. E eu me lembro, dizia a Dona Maria Amélia, de um dia que uma das pessoas que lá estava com um problema sério no fígado. E um diagnóstico de problema no fígado. E eu vejo, então, Sheila passar com a mão tapando alguma coisa, mas que saía uma luz da mão dela. E ela me chamou: vem, Maria Amélia, me acompanha. E aí nós fomos, eu fui com ela andando igual a mim, andando naquele espaço. E eu, então, chegamos até a maca e eu pude ver quando ela tirou as mãos e veio uma luzinha azulada, verde azulada. E ela vai, então, com aquela feita uma caneta com uma ponta, a luz saía da ponta feita uma caneta, e ela vai, então, passa a mão em cima, e aquele corpo fica todo transparente. Eu vi o corpo todo transparente. Vi os órgãos funcionando, o sangue pulsando, e ela pega aquela caneta, que depois a gente vem saber que era um laser, nada mais do que um laser, chega e diz aqui o problema que ela tem no fígado, e faz então o tratamento no fígado, e diz para Maria Amélia:
mas presta atenção, olha mais aqui. E aí elas vão até o pulmão e lá tem um nódulo, e ela não sabia do nódulo. E vai também e faz o tratamento do nódulo. Então, vejam, isso eu ouvi de uma testemunha ocular, uma senhora seríssima, presidente de casa espírita, presidente de uma instituição séria em São Gonçalo, cidade aqui do lado, a instituição Amor ao Próximo, uma senhora conhecidíssima em Niterói, respeitada em Niterói, a casa espírita era em Niterói. Então, vejam, queridos, são fatos como esse que vêm provar que Sheila viveu. Sheila foi alguém que viveu na Terra na época da guerra, tem uma biografia, existiu. Então, vem mostrando essas materializações luminosas, por exemplo, que o Peixotinho, por excelência, fazia, uma prova assim, irrefutável da continuidade da vida, né? Nós temos uma quantidade enorme de fatos. Eu falando de Peixotinho, há na família de Peixotinho um caso muito curioso, né? Contado por uma das suas filhas, que recebeu em casa uma criança que vem a ser filha de uma irmã. A menina era sobrinha. Então, vejam, são situações que eu não vou entrar em detalhes aqui, até por respeito, mas com tantos detalhes de lembrança de vidas passadas, da vida passada, que ninguém teve mais dúvida. Né? A mãe que recebeu dizia, mas é a filha da minha irmã, não tenho dúvida que desencarnou com 15 anos. Então, são situações assim que tem muita comprovação. E para mostrar que não é um apanágio da doutrina espírita, não é uma exclusividade da doutrina espírita, nós lembramos de inúmeros livros científicos que existem e que mostram outras situações que provam. Então, eu me lembro aqui, por exemplo, daquele livro A Volta, é um livro de um casal Leninger, que conta a história do James, que desde pequenininho, no início, ele tinha muito pesadelo, e dizia que vai cair, vai cair, vai cair. Por fim, ele acordava muito nervoso, e assim que começou a falar, ele começou a falar de avião, que o avião pegou fogo, que o avião caiu. Enfim, existe na internet, né? Existe um livro. E é um livro dos mais interessantes, porque o pai não acreditava, a mãe começa a acreditar e vai atrás, e aí ele vai crescendo, o menino vai crescendo, até que com 9 anos ele consegue provar, com todos os detalhes, a lembrança de uma vida passada em que o seu avião foi abatido. O garoto vai até uma base aérea e olhando, aliás, um porta-aviões, e olhando o avião idêntico, né? E ele, com 9 anos de idade, ele olha para cima e diz, aqui está faltando, esse modelo tá completo, não está completo, porque aqui falta... Aí dá o nome técnico de um negócio de uma criança de 9 anos que nunca tinha tido oportunidade de mexer com avião, de nada disso. Então, ele sabe, ele conhece, ele sabe, e reconhece, ele vai desenhando, ele vai reconhecendo. Eu acho uma das coisas mais bonitinhas nessa história é quando ele marca um encontro com antigos companheiros que ainda estavam encarnados, já na faixa dos 80 anos, 70 e tantos, 80 anos, porque quando ele desencarna, ele está com 20 e pouquinho, na Segunda Guerra Mundial, ele fica quase 50 anos no plano superior, no plano astral, e quando ele volta, ele marca esse encontro, e o garotinho está lá dentro desse hotel, que teria um encontro à noite, e no corredor ele passa por um daqueles companheiros que ele teve na época, que serviam juntos no porta-aviões, e ele então dá boa noite, o rapaz, o senhor fala alguma coisa, no que o senhor fala alguma coisa, ele vai e cumprimenta, "Hi, fulano". Aí o homem diz, ué, como é que você sabe meu nome? A gente nunca se viu? Uma criança de 9 anos. Isso aí, me lembro da sua voz. Né? Então, não é um livro espírita, mas mostra. Eu gosto muito, claro, todos nós conhecemos o Ian Stevenson, né? O Banerjee, com todos aqueles livros sobre casos de reencarnação,
E atualmente o Jim Tucker está na Universidade da Virgínia, como era o Ian Stevenson, e nós temos, inclusive, no movimento espírita, a Amanda, filha da nossa companheira Michele Ribas, que é uma evangelizadora, hoje na África. A Amanda trabalhou com o próprio Tucker até 2 anos atrás, e ele encantado de saber que ela era espírita, ela é de família espírita. E o Tucker tem um livro, tem livros muito interessantes, né? E ele tem o Vida Depois da Vida, em que ele vai dizer vários casos. Eu gosto muito de contar o caso do Gus. O Gus era um menino que, quando ele tinha mais ou menos 1 ano e meio, o avô tinha morrido há 1 ano e meio atrás. Quando ele estava mais ou menos com 1 ano e pouco, o pai dando banho nele, ele diz assim: quando eu era pequeno, quando eu era grande e você era pequeno, quem te dava banho era eu. O pai achou aquilo um negócio tão maluco, aí contou para a esposa, eles eram da igreja metodista, né, anglicana, e disse, a gente não conhece nada disso e tal. Mais adiante, um dia a mãe está dando suco para ele, feito liquidificador, mas ele vê um processador e ele diz assim: por que você agora está me dando suco nisso? Você sabe que eu gosto mesmo de suco daquele jeito ali, ó, e aponta aquilo que o sogro dela gostava. Toda vez que o sogro chegava lá, ela tinha que fazer o suco no processador que saía mais grosso. E aí a família já começa a ficar assim, mais intrigada. Quando, alguns anos depois, poucos anos depois, a mãe também desencarna, o pai, o avô dele, né, o avô paterno, havia desencarnado 1 ano e meio antes. Ele é a reencarnação do avô paterno. E como a família nos Estados Unidos é muito comum que saia, vai viver em outro lugar, eles não tinham convivência, eles não tinham muita convivência. O garotinho, o Gus, não tinha muita convivência. E aí, então, há um determinado momento em que, com a desencarnação da mãe, eles ficam com caixas de recordações. E aí, um dia, eles abrem a caixa de retratos na mesa, de fotografias na mesa, e o garotinho, aí já por volta de 5 anos, ele vai, menos, ele está com 4 anos e pouco, ele vai apontando todas as fotografias que tem o avô e diz: aqui eu, aqui eu, aqui eu, aqui eu, aqui eu. Inclusive uma foto dele com 9 anos, numa foto em que tem 23 crianças, ele vai lá e aponta aquela foto de colégio. Ele aponta aqui eu, aqui, ele com 9 anos. Aí ninguém tem mais dúvida, né? Que ele é a reencarnação do avô. E uma das coisas bonitas nessa história é que a gente poderia dizer, mas pode ser transmissão de ideia, transmissão de pensamento e tal. E aí, quando ele olha uma foto de um carro, ele diz: ai, o meu carro! O único carro que ele comprou zero. Ele diz: você se lembra, diz para o pai, você se lembra que eu adorava esse carro e que eu fiz um volante de madeira, coloquei do lado, e quando eu dirigia, você, dizendo para o pai, essa criança, você também dirigia com seu volante de madeira? Aí o pai tem que se render às evidências, porque ele diz: eu não me lembrava de jeito nenhum dessa história. Quando ele conta, ele diz: é verdade, nós tínhamos sim este carro, um Cadillac, que tinha sim, papai fez para mim um volante de madeira. Então não era transmissão de pensamento. E também um caso de gente que não é espírita. Por que nós trazemos isso? Porque nós sabemos que tem muitas famílias enlutadas, muitas famílias que estão sofrendo, achando que morreu, acabou. Não, morreu, não acabou. Nós temos esses livros que fazem estudos de reencarnações passadas, como esse do Tim Tucker. Existem outros. O Ian Stevenson tem inúmeros livros, muitos traduzidos no Brasil, 20 casos comprovados de reencarnação. Existem muitos livros e outros que não foram traduzidos, mas que vêm comprovar. Crianças que se lembram. Existem casos que tem até filho, do menininho indiano, que não se conformava com a família que tinha.
ele volta pobre, ele volta numa situação ruim. Essa não é minha casa, essa não é minha família, eu tenho uma casa, eu tenho mulher, eu tenho filhos e tal. E por fim, ele vai, ele encontra, sabe tudo da família, ele sabe onde é que... Chega na loja e diz, ali tinha o cofre, cadê o cofre que estava ali? E tudo confirmado. Ele vai lá, tem o oratório da família, me dá meus objetos de oração, meus objetos sagrados. Então, aquela criança pequena, é inclusive muito constrangedora. Essa história me dá assim, um certo um constrangimento, né? Um nó. Porque a mulher que sofria tanto a perda do marido, ela reconhece, ela diz que dó. Ele hoje é uma criança, mas é o meu marido. O que eu posso fazer? Nada. Vou viver com ele. Eu tenho a minha vida, estou velha, os filhos também, né, sabem que é o pai, mas é um pai criança. Mas, enfim, são histórias que provam, né? Existe o doutor Guimarães, doutor Hernani Guimarães, aqui no Brasil, né, reencarnações no Brasil, tem casos interessantíssimos, interessantíssimos, que vale a pena a gente ler, porque à medida que a gente vai lendo, vai vendo que são crianças que retornam, são casos, nós temos casos e mais casos de crianças que voltam na mesma família, crianças que dizem, o doutor Hernani tem um caso que eu gosto muito também de contar, de um menino que via a mãe fazendo coroa de flores. Eu sou de uma época em que as famílias iam no finados, nas sepulturas, e elas faziam as coroas de flores. Eu me lembro, eu era criança em Cachoeiro de Itapemirim, minha cidade natal, mulheres que faziam flores de papel crepom e depois jogavam na parafina, ela ficava durinha, depois colocavam no aro assim, colocavam... Eu, criança, ficava olhando, fazia que muitas vezes elas faziam do lado de fora, faziam na varanda, e criança curiosa, né, ficava olhando aquilo, achava aquilo tão bonito, não entendia muito para que era. Na nossa casa, na nossa família, chegavam algumas parecendo ágata, acho que era ágata, muito bonitas, né? Aquelas coroas, minha família tinha recente, quando era criança, alguns que haviam desencarnado. E a criança então pergunta, mamãe, para quem que é? A mãe diz, é para fulano. Ele diz, não precisa, porque fulano sou eu. E ele vai insistindo com isso, mamãe, ele sou eu, não precisa de nada disso, mamãe, já voltei. A mãe não acredita. E aí ele vai na casa. E ele tem pavor de chegar na casa, porque na casa, que era uma casa antiga, quando ele viveu, ele diz, eu não quero ir aí, porque foi aí que eu morri, não quero ir para aí. Enfim, essa criança lembra, vai lembrar de várias situações que voltam na minha família. Então, isso é outra coisa que a gente poderia lembrar e tentar consolar as famílias. Muitas vezes, uma criança nasce com doença, uma criança nasce com atrofias, a criança nasce com problemas cardíacos e vive muito pouco, desencarna para desespero da família. Tempos depois, é ela mesma que volta, e volta mais saudável. Ela precisava daquele corpo, ela precisava, com seu perispírito, com as marcas que ficaram de uma reencarnação passada, às vezes muito recente, ela precisava mergulhar na carne para, num novo corpo, conseguir refazer em parte, deixar consertar um pouco daquele problema que teve. E quando renasce pela segunda vez, pela terceira vez, ela volta melhor. Nós temos, por exemplo, no livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz, o caso do Júlio. Júlio, metido lá numa questão amorosa, ele toma veneno, não morre, depois se afoga, ele tenta 2 vezes o suicídio. E depois renasce, vem como filho do Amaro com a Odila. Odila morre, ele se casa com Zulmira,
Zulmira com ciúme, deixa que ele vai lá um dia, ele morre afogado. Pouco tempo depois, retorna, vai para o plano espiritual, e sempre com grandes problemas, porque ele toma veneno e depois se afoga. E fica um tempo, depois ele retorna para a mesma família. Mesma família não. Agora a mãe já é diferente, Odila, no plano espiritual, Zulmira está aqui com muito ódio da antiga mulher, da primeira mulher, mas o pai é o mesmo. Ele volta e, de novo, com grandes problemas. No plano espiritual ele tinha grandes problemas. É Blandina que vai cuidar dele, né? que é Menei, nós sabemos, que ele sofre as questões relacionadas ao envenenamento mesmo que ele toma, né, o veneno que ele bebe, e volta, e de novo ele desencarna. Então esse pai viu o mesmo filho desencarnar, voltar 2 vezes, e volta pela terceira vez, aí ele consegue. Ele precisava, ele estava precisando disso. Então, para acertar o passo, mas volta na mesma família, volta do mesmo jeito. E continuando nessa linha de raciocínio, eu quero voltar à questão de situações que não são espíritas. O Gerhard Schwartz, um médico, hoje espírita, mas há uma década atrás, ele escreveu A Energia do Universo, um livro que não tem tradução em português, é um livro americano, em inglês, publicado nos Estados Unidos, e ele conta várias histórias. Ele se interessa por transplantados. Ele, ele tem uma assistente que conta para ele que um determinado médico, o Dr. Paul Harris, ele estava fazendo um livro sobre que o coração tem memória. E aí o Gerhard Schwartz tinha perdido o pai, dizia, será que eu perdi para sempre? Será que aquela energia toda sumiu? Nunca mais eu vou ver meu pai? Ele começou com essas histórias. Aí um dia ele conta para a assistente dele, a Linda, que ele tem esses pensamentos. Ela diz, olha, eu estou vendo umas coisas muito interessantes. Eu trabalho com um médico que ele diz que existe vida, que pessoas que transplantaram que o coração e que depois o próprio coração tem memória. O Gerhard Schwartz disse assim, mas quem é esse seu assistente? Quem é esse médico? Ele diz, é o doutor fulano de tal, doutor Paul Harris. Ele diz, olha, será que ele dá para a gente uns prontuários? Ele dá. E ele então fica com vários prontuários. E esse livro ele vai contar várias histórias de transplantados. Eu vou trazer para vocês uma que me encanta. É a história de Glenda e Davis. Glenda e Davis eram estudantes de medicina, noivos e bem jovens, né? Estudantes de medicina, quando Davis sofre um acidente e desencarna. E como ela já vivia trabalhando em hospital, ela se preocupa com a doação de órgãos. Só que, por uma questão ética, não se pode dizer quem foi que recebeu. E ela vai, continua, se forma e vai trabalhar com o Dr. Paul Harris. E lá pelas tantas, anos depois, né, ela disse para ele assim, eu tinha tanta vontade de saber quem foi que ficou com o coração do Davis, porque eles doaram o coração do Davis. E o Dr. Harry diz assim, isso não é para saber. Mas ela fala assim, mas eu não acredito mesmo nada disso, não acredito nisso que o senhor está falando. Ele disse o seguinte, ela é tão cética, ela é uma pessoa que não vai fantasiar, não vai nada, então contou. Ele disse, olha, foi para um rapaz ticano, quer dizer, de origem latina. Você quer conhecer? Ela disse, eu queria muito conhecer, mas pode deixar, não vai acontecer nada. Eu disse, tá bom. Aí marcaram com o rapaz na capela do hospital. E o rapaz vai, mas eles atrasam. Ele se atrasa muito. Quando ele se atrasa, o doutor pensa, vamos desmarcar.
Nessa hora, a Glenda diz: não, não desmarque. Ele não falou nada, ele só pensou. Ele já está chegando. Eu sinto David aqui no hospital. Aí o médico já fica assim: como David? David foi quem deu o coração. Como é que ela sente David? Daí para diante, gente, o que vem é fantástico. Nessa hora, abre a porta. O rapaz todo encabulado, junto com a mãe, ele era mexicano, ele entra. E aí eles se cumprimentam e tal. Ela olha para o rapaz e começa a tremer, olha para ele e diz: David, David, I love you, David, I love you. E faz um pedido absurdamente absurdo, quer dizer, é um pedido absurdo para a cultura norte-americana. Diz: você se incomoda, o rapaz todo encabulado, de abrir a sua camisa? Porque eu quero botar a mão no seu peito. E aí o rapaz, nessa altura, a mãe já está sentada junto com o Dr. Paul, e eles assim, espantados com aquilo, né? E a Glenda, a doutora Glenda, que era tão cética, tão séria, coloca a mão no coração do rapaz e começa a dizer: David, I love you. David, I love you. It's all copacetic. Nessa hora, ela treme, ela chora, ela começa a chorar. E a mãe, que está ouvindo, diz para o Dr. Harris: ela está falando uma palavra que foi a primeira palavra que ele disse depois que voltou do transplante. Meu filho usa essa palavra para tudo. Está tudo todo compacetic. Nós não temos essa palavra em espanhol. Eu não sei que palavra é essa. A essa altura, a Glenda ouviu o comentário, se afasta e diz: como assim? Ele fala essa palavra? Ele fala compacetic, né? Que para a Glenda, na pronúncia dela, era copacetic. Mas é copacetic, seria em português copacetic. E ela então dá a seguinte explicação, para tirar de vez a ideia de que se tratava de transmissão de pensamento. Ela diz assim: nós dois, quando éramos noivos e brigávamos, nós tínhamos o trato. A gente só fazia as pazes depois que um dissesse para o outro: It's all copacetic. Era a nossa senha, só nós sabíamos. Foi a partir deste caso que o Dr. Gero Schwartz, lendo as histórias, ouvindo depois a Glenda contar, ele então vai fazer o livro A Energia Viva do Universo, em inglês. Vai descobrir que nos Estados Unidos tinha um grupo muito grande de gente que acreditava nisso. Vai participar de congressos espíritas na Associação Médica Norte-Americana, Internacional, com a doutora Marlene Nobre e tal. E hoje, ele conta, né, dizer: eu achava que eu era maluco, descobri que tem um monte de gente. E eu sei que a minha irmã, inclusive, que mora lá, disse: eu já tive muitas oportunidades de estar junto com ele, já teve dia dela ir buscá-lo no aeroporto. E ele fica assim, encantado de saber que tem a doutrina espírita, que ele acredita. Ele passou a ser consultor, inclusive, passou a estudar mediunidade. Consultor de um programa de televisão chamado Medium, uma série de televisão de uma mulher que é detetive e que consegue ver os casos. Enfim, queridos, tudo isso nós estamos falando para lembrar que a doutrina espírita consola muito, mas talvez nada console mais do que as cartas psicografadas pelos entes queridos. E aí nós temos inúmeros livros, livros do Chico. Nós temos, por exemplo, né, com o Chico, nós temos Vozes do Além, Vozes da Outra Margem, Retornaram Contando, Esperança e Alegria. Junto com o Divaldo tem O Amor Continua. Nós temos clarividências, pessoas que contam, que sabem, que veem. E eu gosto muito, eu tive muito contato com o Júlio César Grande Ribeiro, o Julinho, e ele escreveu esse livro,
presença jovem. E o Julinho, eu sou capixaba, né? O Julinho é de Vila Velha, ele é de Cachoeira, gente. O Julinho nasceu em Cachoeira, nós nos conhecemos muito quando ele era jovem, eu era criança. E o Julinho, nesse livro, ele traz vários casos de jovens que retornaram contando. E eu vou ler um pedaço, vou falar um pouco do caso do Ricardo. O Ricardo, ele estava com 21 anos e, né, ele sofre um acidente em Belo Horizonte, de uma família mineira, né? E ele vem, o primeiro contato é através do tio, ele manda carta para o tio. O Julinho não conhecia, era lá de Belo Horizonte, o Julinho estava lá em Vitória, e ele vai fazer uma referência ao Dia de Finados. Ele diz assim, na primeira mensagem, né? Eu vou pular, tá? Eu já vou aqui pela metade. Ele diz: escrevo-lhe aqui na condição de quem pensa em voz alta, e uma brisa suave aclara meu raciocínio e me organiza as frases como gostaria que fosse escrito. Tudo muito curioso, sabe, tio? Escreve para o tio. Mãos maternas sustentam-me a emoção e equilíbrio no pensamento. No dia 2 de novembro, senti que em casa o pensamento geral foi para mim, mas penso em mim como se eu já não existisse, ou fosse apenas um amontoado de saudades e recordações. Nada disso. Acho incrível a continuidade da existência, como jamais pude supor. Penso que nossa grande bagagem para o além será o programa realizado de nossas boas ações. Pelo menos é o que percebo ser ensinado aqui, dos mais velhos aos mais novos. Por favor, titio, peça ao velho pai, né, para compreender que não morri definitivamente. Ajuda a mamãe a alcançar o grande mecanismo da providência divina. Eles eram católicos. Acreditar assim e confiar dessa forma é um grande refrigério para os dois lados da saudade, pois aprendemos a apoiar-nos na providência das leis. Já me explicaram com muito carinho que meu regresso se deu em tempo certo, tudo muito justo e correto, segundo o plano divino. Então, ele vai falar do dia de finados, quer dizer, as pessoas estão tão entristecidas, estão tão chorosas, mas ele diz que não, que ele está bem, que tudo deu certo, que nada veio fora da hora. E aí, depois, ele vai dizer o seguinte: a mãe vai até Vila Velha e diz, sabendo que ia fazer o livro, né? O tio estava interessado em fazer o livro, isso vai ser contado pelo Julinho, tá, gente? Ele diz: Lúcia, eles não queriam deixar. E eles diziam que não acreditavam, que aquilo não era possível que o Ricardo estivesse falando tudo aquilo, que aquilo devia ser alguma transmissão de pensamento do tio, ou quem sabe o tio contou alguma coisa. Aí o Julinho disse: Lúcia, eles estavam indo embora, e eu vi o tempo todo, eu vi o Ricardo. Quando o Ricardo, já no corredor para sair, já estava me despedindo, quando o Ricardo disse assim: pergunta para ela como é que vai a Rosane. Aí eu fiquei assim e disse, nem contou que estava vendo o rapaz. Disse: ele está aqui me dizendo, quem é Rosane? Aí o casal volta. Ela com o marido. Eu disse: como assim? Ele diz: ele está perguntando como é que vai Rosane. Aí a mãe começa a chorar. Ele diz: Rosane era a noiva dele. Em momento algum o tio sabia desse namoro. O tio que morava em Vila Velha. E que essa Rosane estava muito sentida com a morte. Essa menina era uma namorada, quase noiva, né? Que a família sabia, mas que o tio não sabia. E a partir desse momento, eles então dizem: é verdade, sim. Ninguém sabia da Rosane. A Rosane está sofrendo muito, a Rosane está inconsolável. E é tão bonita que depois ele vai dar uma mensagem
de amor e de carinho para Rosane. Então, queridos, nós estamos no nosso tempo. Teríamos muitas histórias para contar. E uma das coisas que nós sabemos que os espíritos mais gostam de pedir aos pais é que não chorem. Não chore. Procure fazer o bem, procure ser bom. Então, se no dia do aniversário, faça um bolo, leve numa instituição de crianças, faça aquilo que ele gostava de fazer, dá continuidade àquilo que ele gostava de fazer, traga na lembrança, lembranças agradáveis. Se você quer ir ao cemitério, vá, mas lembre-se, muitas vezes ele não está lá. Lembre dele dentro de casa, lembre dela dentro de casa. A dor é grande, nós não podemos negar. É muito difícil perder alguém querido. Mas em momento algum, vamos dizer, não chore. É difícil, porque nós na matéria estamos ainda muito ligados às nossas emoções. E a falta física, ela dói. O que faz doer é olhar um quarto vazio, é olhar uma mesa que falta alguém. Então, permitam-se realmente a saudade, permitam-se a lágrima, mas na certeza absoluta que quanto mais nós nos lembrarmos com amor, com a boa lembrança, com a risada, fazendo aquilo que ele gostava, transformando, deixando de fazer a casa um museu, transformando tudo aquilo que ele deixou em bênçãos para os outros. Ontem eu vi uma reportagem dizendo que um único jovem, de, se não me engano, 30 e poucos anos, deixou em órgãos a possibilidade de 50 pessoas serem beneficiadas. Olha que maravilha! Então, desde a doação de órgãos, como desprendimento, a desprendimento de todos os seus bens materiais que ele não precisa mais. Então, vamos sim fazer essa prática de dar oração, lembrar sempre, sempre das orações, envolver em vibrações de afeto, porque todos eles nos dizem, nesses livros que nós falamos aqui nas mensagens, eu fico muito feliz quando eu vejo vocês reunidos, lembrando de mim com alegria, lembrando dos meus momentos agradáveis, né? Na certeza de que nós vamos nos reencontrar. Então, que nas orações peçam sempre a Deus a possibilidade de continuar cultivando essa memória com muito amor, mas fazendo bem, mandando boas vibrações para que um dia o reencontro seja verdadeiro. E que essa esperança nunca morra no coração de nenhum pai, de uma mãe, de nenhum irmão, de nenhum de nós. Essa certeza absoluta de que nós estamos aqui de passagem, que a nossa verdadeira vida é no plano espiritual e que para lá voltaremos e nos reuniremos, todos nós, sob as bênçãos do Senhor. Então é isso. Muita paz a todos. Obrigada. Muito bom te ouvir, minha amiga. A gente tem um pessoal mandando alô aqui de Cuiabá, de Juara, interior de Mato Grosso. Tem amigos de Salvador acompanhando a nossa transmissão. Enfim, todos conectados. De Jaciara, aqui também no interior de Mato Grosso, refletindo e ouvindo as sábias reflexões que você nos proporcionou. Peço para você nos conduzir na prece de encerramento. Pode ser, Lúcia? Claro. E elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, vamos agradecer pelas oportunidades que nos vem dando na presente encarnação, agradecer o conhecimento que hoje temos, mais aprofundado do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e dessa doutrina libertadora, da doutrina espírita. Obrigado, Senhor, por todas essas bênçãos de luz colocadas na nossa estrada. Queremos pedir também as suas bênçãos para os nossos entes queridos que estão do outro lado, logo ali, aqueles que partiram, mas que estamos na certeza do reencontro, que as suas bênçãos de luz
chegue a cada um deles como um bálsamo, como uma luz consoladora, de amor, de paz, de serenidade. E que todos nós aqui possamos viver os dias que nos faltam, cumprindo aquilo que nos cabe fazer na presente encarnação, com galhardia, com fé, com denodo, para que um dia possamos nos reunir de novo na família querida que deixamos e recomeçar quantas vezes forem necessárias, sob suas bênçãos, Senhor. Que todos os corações que nos ouvem possam receber de vós as bênçãos de paz, de luz e de amor. Fique conosco, Senhor, agora e sempre. Muita paz. Que assim seja. Muitíssimo obrigado, Lúcia, pela exposição, pela boa vontade. É sempre uma alegria ter você por aqui. Alegria minha, querido, estamos sempre às ordens. Aos amigos que nos acompanharam, a nossa gratidão pela companhia em mais essa semana de trabalho aqui pelo Joana d'Arc. Recordo que amanhã a gente também tem atividade na casa. Toda segunda-feira, a partir das 18 horas, a gente tem atividade de estudo e às 19h30, isso no horário aqui de Cuiabá, também nós teremos exposição. Acompanhe pelas redes sociais para ficar por dentro da nossa programação. É só procurar por Joana d'Arc MT. Boa semana a todos nós, que Jesus nos abençoe e até breve.